E uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite às empresas de turismo a remarcação de viagens que foram canceladas por conta da crise do coronavírus. Com isso, agências e operadoras não são obrigadas a reembolsar, num primeiro momento, os consumidores sobre os valores pagos. A medida tenta salvar o setor do turismo, que está entre os mais afetados pela pandemia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o consultor jurídico da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, Marcelo Oliveira. Marcelo, qual é a importância dessa MP para as empresas de turismo? Bom dia. Bom dia, Jonathan. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, por favor. A gente agradece aí a oportunidade de esclarecer um pouquinho a respeito do assunto, né? Bem, nós temos aí uma MP que, muito mais do que dizer só como relevante, ela é muito necessária a todo o segmento de viagens e turismo. A gente, enquanto entidade representativa do segmento, a nossa presidente Magda Nassar vem numa articulação constante com o governo federal, na pessoa do ministro do Marcelo, do Turismo, né? Enfim, por conta dessa necessária e relevante medida. Como você bem apontou, a gente tem um contexto em que coloca todo o segmento e toda a atividade econômica nesta desobrigação de realizar reembolsos, né, de valores de maneira imediata, por uma situação de que, se isso efetivamente fosse necessário, nós teríamos aí um verdadeiro caos e, muito mais do que falar só de prejuízo aos consumidores, nós teríamos também uma insustentabilidade, uma não sobrevivência de toda a cadeia, de todo o segmento, né? Portanto, a gente tem essa abertura de opções em que o consumidor tem o seu, entre aspas, patrimônio, né, o seu valor que foi já fechado, entregue aos prestadores de serviços turísticos, totalmente protegido, né, a ponto de que ele não precisa e não consegue, obviamente, ter isso de imediato, mas a norma lhe faculta ele trabalhar uma remarcação com esses prestadores de serviços ou mesmo ajustar a disponibilidade do seu crédito. Ambas as situações mencionam a questão do prazo, né, de 12 meses para este cliente consumidor utilizar isso, considerando como data a decretação final do estado de calamidade pública, né? Enquanto segmento, para nós isso, como eu disse, é uma medida de sobrevivência. Não há como se falar de um desfalque, de canalizar todo este caixa para realizar essas devoluções nesse momento, porque nós estaríamos diante de uma situação insustentável. Quanto ao canal de intermediação, né, as agências, as operadoras de turismo, enfim, é muito importante de que, considerando o fechamento de tudo isso, esses valores já estão, por vezes, repassados aos fornecedores finais, né? E aí a gente trata de companhias aéreas, nós tratamos dos meios de hospedagem, dos receptivos, das empresas que envolvem como parques temáticos, enfim, né, que lidam com convites, com ingressos. E esses valores todos repassados, né, sequer estão, por vezes, já ou ainda nas mãos destes prestadores de serviços intermediários, né? Então, a gente entende isso como uma medida altamente respeitosa, né? Ela protege com todas as forças este patrimônio dos clientes, né? Que é o grande viés dessa norma, né? Do mesmo lado que protege essa cadeia, né, por todo o serviço que ela presta, né? Porque, diferente da transportadora, diferente do meio de hospedagem, que estão impossibilitados de prestar o serviço contratado neste momento, fato é que todo esse canal de intermediação é o único no momento que está em total serviços prestados, porque é uma obrigação natural, inerente ao seu negócio, tanto de informar quanto de assistir, né? Então, a gente tem uma proteção contínua para todos os lados, pensando na subsistência, na sobrevivência do segmento, como também no patrimônio preservado dos clientes, dos consumidores, né? Agora eu queria que você explicasse para a gente na prática como é que isso funciona para o consumidor. Você falou aí de 12 meses após o fim do período de calamidade pública. Esse período, se eu não me engano, termina em dezembro deste ano, é isso?
o primeiro prazo que a gente consegue considerar realmente o Decreto 6, né, que decretou oficialmente a nível nacional o estado de calamidade pública, ele tem este primeiro deadline, vamos assim chamar, como 31/12/20. Então, portanto, a primeira janela a considerarmos como esse prazo seria realmente até... Bom, infelizmente... 2021, conforme qualquer flexibilidade que venha. Retomamos, Marcelo. A gente tinha perdido o seu sinal momentaneamente, mas a gente retomou. Pode prosseguir, por gentileza. Por favor. Então, nós imaginamos aí que nós temos essa primeira janela, né, como prazo do consumidor, como o ano de 2021, salvo flexibilidades que aconteçam necessárias junto ao decreto que iniciou o estado de calamidade pública, se for necessário que, obviamente, isso se estenda. Por isso, a flexibilidade também lançada na lei, na MP, no caso, de considerar estes 12 meses, né? Tá, João. Então, na prática, só para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é curto, então um cliente que teve a viagem cancelada por conta da crise da pandemia, ele teria, em tese, até dezembro de 2021 para poder fazer a remarcação dessa viagem. É isso, né? Vamos tomar bem cuidado. É extremamente relevante que os clientes, os consumidores, eles sinalizem num prazo de 90 dias, que isso inclusive está nessa medida provisória, qual a opção que de repente é de mais interesse a ele, de remarcar, de ter o seu crédito disponibilizado ou mesmo fazer algum tipo de acordo alternativo com os prestadores de serviços. Isto realizado, crédito, remarcação ou mesmo este acordo, ele tem esta janela de 12 meses para utilizar este crédito, a remarcação dos serviços que ele efetivamente negociou ou acertou. Tá certo. Então fica a orientação para você em casa que tinha uma viagem programada, essa viagem foi cancelada por conta da crise, que você entre em contato com a agência que fez a venda dessa viagem para negociar então a remarcação desse produto que foi cancelado. Marcelo Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista. A gente volta numa próxima oportunidade para falar um pouco mais, inclusive, sobre o setor do turismo que foi bastante afetado e quais são as perspectivas disso para o futuro aí. Obrigado. Estamos ao inteiro dispor, a gente agradece muito aí. Conte com a gente.